verdadeira, a igreja de Deus nesta terra. Assim esclarece o apóstolo São João: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como a esposa tem um só esposo, a igreja tem um só Senhor, uma só doutrina verdadeira. Por isso é tão importante descobrir qual é a igreja verdadeira. As palavras de Jesus demonstram que essa igreja não é a mais numerosa, não. Ele diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Pequenino rebanho, não é uma igreja numerosa. Agora vejamos o quadro. Em Apocalipse 12:1, João diz: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher pura representa a Cristo. A lua, que reflete a luz do sol, é símbolo do sacrifício do Antigo Testamento, o qual refletia a obra de Jesus. A igreja, antes e depois da cruz. As 12 estrelas da coroa simbolizam os apóstolos de Cristo. Nesta mesma visão, o Apocalipse descreveu um dragão vermelho representando a Satanás, que se rebela no céu contra Deus e contra Cristo, arrastando nessa rebelião a terça parte dos anjos. Em Apocalipse 12:4, São João descreve o dragão que se deteve frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E vocês sabem que Satanás usou a Herodes, que governava por conta de Roma, para tentar matar a Jesus tão logo nascesse, em Belém. José e Maria foram avisados por um anjo e fugiram para o Egito. Você conhece a história. Dessa maneira, se cumpriu as profecias do Antigo Testamento a este respeito. Agora vamos a Apocalipse 17:9. João diz que as 7 colinas de Roma. Comentaristas entendem que, em este texto, que Satanás atuou por meio da antiga Roma pagã, dirigindo uma perseguição contra a igreja, procurando destruí-la. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. Isso está em Apocalipse 22:6. Agora, se aplicarmos aos 1200 dias o princípio profético de um dia significando um ano, estamos diante de um período de 1260 anos de perseguição. Historicamente, meus amigos, este período se inicia com o edito de Justiniano em 538 e vai até o ano 1798, quando, por ordem de Napoleão, encerraram-se as perseguições. Agora, neste período, existiam muitas igrejas. Entretanto, não poderemos apontá-las como verdadeiras, pois a igreja verdadeira que Deus tem nesta terra tem duas características. Primeiro, guarda os mandamentos de Deus, e segundo, tem o testemunho de Jesus. Vejam, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No capítulo 14, no verso 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Assim, meus amigos, aqueles que formam a igreja verdadeira hoje guardam os mandamentos de Deus. Isto é, guardam todos os mandamentos de Deus, não apenas uma parte. E em São João, capítulo 14, versículo 15, encontramos a clara definição de nosso Senhor Jesus Cristo: se me amais, então guardareis os meus mandamentos. Quer dizer que, se amarmos a Jesus, não podemos ser contra a observância da lei, ou não podemos aceitar a modificação dos mandamentos, ou não podemos aceitar apenas uma parte deles. Veja o 4º mandamento, por exemplo. Diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás
nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. A verdade está nesta terra com a igreja que segue o que Jesus manda. Porque me chamais Senhor, disse ele, Senhor, Senhor, e não faceis a minha vontade. Por quê? Por que não faceis o que eu mando? Diz Jesus. O segredo para alcançar a vitória é fazer a vontade de Deus, e o sangue de Cristo é o testemunho pessoal. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É o que diz Apocalipse 12, versículo 11. Agora, aplicando o que já foi investigado, podemos relacionar as características básicas que identificam a igreja verdadeira. Primeiro, surgiu depois do período de perseguição, ou seja, após 1798. Segundo, surgiu como resultado do desapontamento de 1844. Isso estava predito em Apocalipse 10. Vejam, este povo mantém as verdades como estão na Bíblia, do jeito que estão escritas, porque tem a fé de Jesus. Esta igreja verdadeira também guarda todos os mandamentos de Deus. Guarda o 4º mandamento da lei de Deus, que ordena repousar no sábado. Esta igreja também tem o espírito de profecia para o seu tempo. Anuncia as 3 mensagens do tempo do fim descritas em Apocalipse 14. É um movimento mundial pregando o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. E agora, a Igreja Adventista do 7º dia apresenta todas estas características. Ao pensar nas muitas pessoas que ainda estão fora da verdade, foi que Jesus falou: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Querido amigo, ao tomar sua decisão, lembre-se destas experiências. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Deus de nossos pais, de outro tempo, escolheu você para conhecer a sua vontade e ver o justo e ouvir de sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, diz a Bíblia, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Isso está em Atos 22, 14 a 16. Antes de separarmos agora para orar, peçamos a Deus que nos ajude a pensar que nesta terra nem todas as igrejas conduzem a Deus como muitas pessoas pensam. Deus tem uma palavra escrita e Deus, sem dúvida nenhuma, tem uma só igreja nesta terra. Aliás, nesta terra existem 2 igrejas, somente a igreja de Deus e a igreja que não é de Deus. Isso está simbolizado de muitas maneiras: trigo e joio. Só 2. Ovelhas e cabritos. O cordeiro e o dragão. Virgens sensatas, virgens insensatas. Só 2. A igreja do vale, a igreja da montanha. Os seguidores do cordeiro, os seguidores do dragão. Não há todas as igrejas que conduzem a Deus. É verdade que todas as igrejas podem falar de Deus, mas as que fazem a vontade de Deus, as pessoas que fazem a vontade de Deus, só podem pertencer a uma igreja, a igreja de Deus nesta terra. Que Deus nos oriente para que com humildade possamos ler a palavra de Deus, encontrar as características da verdadeira igreja, unir-nos a essa igreja através do santo batismo. Um grande abraço para todos.